Olá, tudo bem? Eu sou Miguel Ângelo Cortese, sou professor de História do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Erechim, e hoje nós vamos conversar sobre a, o projeto Pré-IFE e discutir com vocês ou estudar junto uma questão de história, né, um tema de história da prova do processo seletivo de 2019, tá? Então eu vou fechar a minha câmera e eu vou abrir então a apresentação para a gente poder discutir e conversar sobre ela. Aqui então nós temos a, a prova, né? Deixa eu diminuir, aumentei demais. Aqui, ó, a prova ela é. Deixa eu ajeitar. Aqui, ó. Pronto. A prova ela é destinada aos cursos técnicos integrados e concomitantes, né? O Instituto Federal tem muitos cursos integrados, né? No campus de Erechim, nós temos, que começou agora em 2020, o curso técnico em informática integrado ao ensino médio, né? E o ano de 2021, se tudo der certo e se confirmar o processo seletivo, né, em função da pandemia do Covid, não está bem definido essas questões. Começa o ano que vem, então, o curso técnico em mecatrônica, integrado ao ensino médio. Mas nos outros campos do Instituto Federal, existem, então, cursos integrados e concomitantes. Concomitantes é aquele que o estudante faz ao mesmo tempo numa outra instituição, seja estadual ou particular, né? Faz o ensino médio normal lá, e aqui no Instituto daí faz os componentes técnicos, né? Então, um exemplo disso é o curso técnico em informática, que até o ano de 2019 tinha processo seletivo para Erechim. E no ano de 2020 começou então o curso integrado em informática, então o concomitante não teve mais processo seletivo. Então aqui eu tenho a prova, que é um exemplo na qual a gente vai discutir a questão 22. A prova ela é organizada da seguinte maneira: cada estudante inscrito no processo recebe então um caderno, né? Um caderno com várias páginas, e esse caderno contém 40 questões. As questões elas estão distribuídas em 4 grupos, né? Que é por áreas de conhecimento. Então, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e língua portuguesa. No caso, hoje eu vou trabalhar com vocês uma das questões de ciências humanas, tá? Que vai da questão 21 à questão 30. Então, essa área do conhecimento no ensino médio, ela é, ela é, ela faz parte, né? Integra a área das ciências humanas, o componente ou a disciplina, como você falava, de história, de geografia, de filosofia e sociologia, né? Acredito que no ensino fundamental, alguns estudantes já tiveram filosofia, sociologia, dependendo do currículo da escola, mas a maioria aqui da região de Erechim, que estuda em escolas estaduais, ainda não tem filosofia e sociologia no ensino fundamental, né? Mas história e geografia, sim. Então, as questões, assim como eu vou mostrar de ciências humanas, né? Das outras áreas também elas estão organizadas nesse sentido. Então, nós vamos passar lá para a questão 22.
Aqui estou passando pelas questões de matemática, agora entrando as ciências da natureza, né? Que seriam as ciências que vocês têm no ensino fundamental e no ensino médio, então, física, química, biologia, né? Então, como é o segundo material que eu estou trabalhando dentro do projeto Pré-IFE, que é coordenado pela professora de geografia Ana, eu no primeiro vídeo que eu gravei, eu trabalhei com vocês a questão aqui a questão 21, né? Que é justamente a transição do feudalismo para o capitalismo, né? Século XIV e XV, período bastante conturbado e importante da história mundial, né? Da humanidade. A questão 22, ela já é diferente, né? A questão 22, ela trata da Revolução Francesa. Por isso que é importante vamos ver o enunciado em cima, né? Olha, ó. Por isso que é importante você sempre quando pegar uma prova dessas, né? Em primeiro lugar, manter a calma, né? Não, você com certeza deve ter estudado sobre a Revolução Francesa, né? Deixa eu ampliar mais aqui, né? Olha aqui, ó. Então, leia as afirmações abaixo a respeito da Revolução Francesa e marque verdadeiro V ou falso F. Então, tu vai ler a questão e tu vai marcar aqui verdadeiro ou falso, e assim por diante. São 4 questões, né? Estou descendo aqui para o final, vocês estão vendo? Daí ele pede aqui, ó, a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é. Então, aqui a letra A, VF, FV. Se você marcou VF nas duas primeiras, e tu tem certeza, daí você já fica entre a A e a B apenas, né? Então, você tem que ir marcando as questões em cima e olhando as alternativas embaixo, né? Mas vamos falar um pouquinho, então, da Revolução Francesa. Então, assim como a questão 1, né, ou diria a questão 21, ela trata da passagem do século XIV para o século XV, né? Os historiadores, eles costumam, né, digamos assim, tradicionalmente, classificar a história em algumas etapas, tá? Então, a questão 21 justamente trata da passagem aí da Idade Média para a Idade Moderna. Olha que interessante, né? E a questão 22, ela trata justamente da passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então, são alguns fatos históricos que são marcantes que normalmente são cobrados nesses processos seletivos, né? Então, a Revolução Francesa, ela é considerada pelos historiadores o marco que assinala o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, que é a idade que nós estamos vivendo nesse momento, né? Há alguns historiadores que já consideram que já nós estamos vivendo numa outra fase, né? Uma fase diferente da Idade Contemporânea, mas por enquanto, ainda essa classificação ela é muito utilizada, esse conceito, né? Então, a Revolução Francesa foi um movimento, né? Foi o mais poderoso golpe contra o antigo regime na França e repercutiu em toda a Europa, né? Então, sempre é importante quando você vê a questão, você tem que definir, você tem que identificar qual é o fato histórico, né? No caso aqui a Revolução Francesa, né? Qual o período histórico em que isso aconteceu, né? 1789, e em que região do mundo isso aconteceu. No caso, a Revolução Francesa, o próprio nome está dizendo, né? Que é na França, né? Então, nessa região da Europa. Então, foi um movimento que repercutiu, né? Em toda a Europa e em várias regiões do mundo, inclusive na América, e inclusive no Brasil,
né? A Revolução Francesa, vocês sabem muito bem que ela tem uma base teórica, né? Uma base filosófica, né? Que é chamada de iluminismo, né? E o iluminismo ele tem um lema. Vocês devem ter estudado isso nas aulas de história, no ensino fundamental. Acredito que foi na 8ª série, entre a 8ª e a 9ª série. E, e de geografia também. Eu acredito que de geografia se estudou um pouco sobre a questão do iluminismo, pelo menos algumas partes, né? Então, o iluminismo, ele é uma teoria, né? Digamos assim, uma teoria política, social, né? Econômica, que ela tem um lema. E esse lema, ele é marcado por 3 palavras, tá? Então, são 3 palavras muito fáceis da gente estudar e guardar, mas muito necessário interpretar o que elas representam. As 3 palavras são liberdade, igualdade e fraternidade, né? Liberté, igualité e fraternité. São as 3 palavras que marcam, então, os ideais iluministas, né? Que levaram, assim, os revolucionários franceses, né? Sob esse lema, né? De liberdade, igualdade e fraternidade, até as últimas consequências. Eles procuraram instituir um Estado caracterizado por maior participação política da população e pela diminuição das desigualdades sociais. Inauguraram, assim, um Estado que tinha em sua base o povo e o direito à cidadania. Então, é um período muito importante. A Revolução Francesa é um marco histórico, né? Então, a gente pode dizer assim que os ideais do iluminismo, embora tenham surgido, se desenvolvido na Europa, mas foi na América onde, em primeiro lugar, foi colocado em prática, né? Com a independência dos Estados Unidos, por exemplo, que adotou o regime republicano, né? E no Brasil, né, quando fala que esse movimento teve várias repercussões no mundo, né? No ano de 1789, né, no Brasil, estava ocorrendo a Conjuração Mineira, né, conhecido por alguns como a Inconfidência Mineira, né, e que também traziam esses ideais, né. O Brasil, na época, vivia sob o domínio do Império Português, né, da colônia portuguesa. O Brasil era uma colônia portuguesa, né. Então, havia aqueles que conseguiam estudar e acompanhavam o que se desenvolvia no mundo em termos de conhecimento científico, começaram a se levantar contra esse poder português colonial, né? E a Inconfidência Mineira é um exemplo disso, né? Um outro exemplo que a gente pode dizer que é bem mais próximo aqui de nós, né? Porque aqui eu estou falando de Erechim, que fica no norte do Rio Grande do Sul, né? Então, portanto, um estado brasileiro, um dos 27 estados brasileiros, né? Considerando o Distrito Federal, um também, né? Então, a bandeira do Rio Grande do Sul, vocês sabem, que ela tem 3 palavras escritas dentro bem no centro dela, né? E essas palavras, né? Vou deixar um pouquinho vocês pensar para mim. Se a gente pudesse conversar, eu queria escutar quais são essas 3 palavras que estão ali, né? Quem pensou que é as mesmas do lema da Revolução Francesa e do Iluminismo, eu diria que está muito perto da verdade, né? Porque as palavras do Iluminismo e da Revolução Francesa eram liberdade, igualdade e fraternidade, né? Na bandeira do Rio Grande do Sul, que foi feito alguns anos depois, né? Quando ocorreu a Revolução Farroupilha, né? Então
em 1835 a 45, né? Vejam que daí dá em torno de 50 anos depois, né, desse movimento francês, mas essas ideias elas passaram como uma onda pelo mundo todo. Então a bandeira do Rio Grande do Sul tem lá no centro dela marcado essas três palavras, que é liberdade, igualdade e humanidade, né? Então foi substituída a palavra fraternidade por humanidade, que assim entendido na época como seria um- uma mesma definição, né? Então a Revolução Francesa sim é um movimento importante, né? E a gente precisa estudar sobre ela para compreender esse mundo que nós vivemos hoje, né? Então a gente estuda o fato histórico, né? Para a gente compreender melhor o mundo em que nós estamos vivendo. Então, para tu se dar bem nessa questão, você tem que entender o contexto em que a Revolução Francesa ocorreu, né? Então vamos começar aqui pela primeira alternativa, essa aqui que eu estou marcando para vocês. Ó. Vamos lá. A hierarquia social da França, setecentista, se caracterizava pela divisão da sociedade francesa em três ordens ou estados: o clero, a nobreza e o povo. Tudo certo. Até aqui sem problema, né? Quer dizer, a sociedade ela estava hierarquicamente dividida. Setecentista significa aqui do século XVIII, né? De 1701 a 1800. Então, ela estava dividida em três ordens ou estados, como era chamado: o clero, a nobreza e o povo, né? O clero, em torno de 1% da população, que eram os membros da igreja. A nobreza, então, seria os herdeiros, né, do período medieval, né, com poder, com títulos, né, com propriedades, né, e o povo, né? O povo era a maior parte dessa sociedade, digamos em torno de 97% da população, 2% nobreza, 1% clero, né? Existe uma charge que é muito conhecida sobre a Revolução Francesa, na qual o povo é representado por uma pessoa que está com a espinha dorsal dobrada, como se fosse assim carregando, como se fosse um cavalo, né? Carregando no lombo, nas costas, duas pessoas, né? Então tá em cima a nobreza e tá em cima o clero. Então a nobreza e o clero viviam do trabalho do povo, né? E nessa época aqui, vocês sabem que entra um elemento social novo, né? Que é a burguesia. Né? A burguesia, então, é uma classe social que ela se fortalece no período da Idade Moderna, né? E quando eu falo se fortalece, eu digo no sentido econômico, né? A burguesia que lidava com o comércio, começa aqui a Revolução Industrial. Então, a burguesia fortalecida economicamente, ela não tinha respaldo político. Quem controlava o Estado era essas duas ordens aqui, esses dois estados, né, como falava. A burguesia fazia parte do povo, ela tinha poder econômico, mas não tinha o poder político. Então, a burguesia, ela, junto com esses 97%, né, foi digamos assim, um elemento importante dentro dessa revolução, que ao final, né, como se diz, ao fim e ao cabo, acabou se tornando uma revolução burguesa, né? Embora o povo tenha participado no início, porque o povo, assim como a burguesia, ele não se sentia representado dentro dessa organização. Então, enquanto uma minoria compunha os dois primeiros, no caso o clero e a nobreza, e desfrutava de privilégios tributários e jurídicos, a grande massa da população fazia parte do terceiro estado, o povo, sobre o qual recaíam os tributos e impostos, além de estarem subrepresentados na Assembleia dos Estados Gerais, né? Então, por exemplo, um membro da nobreza que nascia
ele já tinha garantido o futuro dele sem se preocupar em trabalhar, em estudar, porque ele ia receber, ia desfrutar dos privilégios na qual aquela organização do Estado estava organizada. Por exemplo, né, não precisava pagar tributos. O povo tinha que pagar tributos e imposto, né? Então, é mais ou menos como aquela charge que eu expliquei para vocês. Então, a primeira questão está certa, ela é verdadeira. É importante você ter clareza, né, ou ter certeza numa questão que vai ajudar você a marcar a alternativa certa depois, né? Então, a primeira, sendo verdadeira, né, se a gente vai olhar lá embaixo, ó, olha lá, nós temos aqui, ó, duas que são verdadeiras e temos três que são falsas. Quer dizer aqui, ó, baseado nessa primeira alternativa, né, de cima para baixo, só sobra duas aqui para nós. Então, tá aumentando a nossa chance de acertar essa questão, né? Se você não sabe disso, daí tem que fazer como muitos fazem, e normalmente se dão mal nesse tipo de processo seletivo, né? Tu não entende da Revolução Francesa, tu não entendeu a primeira questão, tu não sabe se é verdadeiro ou falso, e tem que fazer o que muitos fazem, que é dar um chute, né? Dar um chute sem saber onde é o gol adversário, né? Então, é bem difícil. Um chute no escuro. Complicado isso, né? Então, vamos continuar. Aqui a segunda alternativa. Durante o período do terror, chamado, né, de terror jacobino, nesse período aí de 1792 a 1794. Georges Danton e Jean-Paul Marat representavam o setor mais moderado dos jacobinos. Contra eles levantou-se Maximilien Robespierre, que acabou condenando a ambos à morte na guilhotina. Né? Então, a Revolução Francesa ela teve várias fases, né? E uma fase foi conhecida como a época do terror, né? Ou a fase do terror, né? É justamente nessa época aí que também surgem as expressões esquerda, centro e direita, né? Aqueles que representavam o, o povo, digamos assim, ó, os menos favorecidos do povo se localizavam na esquerda, né? Aqueles que ora estavam do lado dos mais que queriam mudanças, né, no caso da esquerda, ora estavam do lado direito e ficavam no centro. E na direita ficavam os representantes da nobreza, do clero, né? Daí então, nesse caso, os jacobinos, que era o grupo da esquerda, que seriam os revolucionários, né? Aqui eles também havia uma divisão entre eles, né? O Danton e o Marat, eles eram assim menos radicais do que o Danton, né? Me enganei, menos radicais do que o Robespierre, né? Então, quando o Robespierre ele assume o poder ali nessa época, uma prática muito utilizada nesse período foi a guilhotina, né? A guilhotina, vocês sabem, ela é um instrumento utilizado para execução da pena de morte, né? É uma grande lâmina de ferro, muito afiada, é colocada assim a uns 3, 4 metros de altura, ela corre por uma linha, né, bem engraxada, bem lisa, né? E daí solta-se essa lâmina e a pessoa lá embaixo está com o corpo para um lado e a cabeça para o outro. Então a guilhotina ela separa o, a cabeça do corpo, né? Corta a cabeça da pessoa, né? Diz que tinha um médico chamado Guilhotin, né? Que foi dado o nome desse instrumento em função desse médico, né? Que ele criou esse método, né? Nessa época aqui, né? Um pouco antes disso. E por pouco ele também não passou por essa lâmina, né? Dizia que era um método de pena de morte
menos doloroso, né? Embora não era bem assim, né? Na época, muitas pessoas, bom, até agora, no século passado, há 100 anos atrás, tem pessoas que sofriam a pena de morte pela guilhotina, né? Então, essa questão, você tem que, de fato, ter estudado a Revolução Francesa, senão aqui você vai enroscar o pala, como se diz o gaúcho, né? Como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Porque o Robespierre, na verdade, ele acabou condenando apenas o Danton à guilhotina, né? Esse, o Marat, né, Jean Paulo Marat, na verdade, o Marat, ele morreu, diz a história que ele morreu numa banheira, não de pela guilhotina, morreu assim de uma forma mais natural, digamos assim, né? Então, o Robespierre, né, após se voltar contra os girondinos, que eram os adversários deles, né, ele perseguiu também os mais exaltados e os políticos moderados, como o ex-aliado Danton, condenando por ele a morte na guilhotina. Então, essa política radical dele, né, Robespierre acabou perdendo o apoio de setores importantes para manter o seu poder. Em julho de 1794, como ele perdeu o apoio, ele foi destituído, e daí vocês imaginam o que aconteceu com ele, né? A exemplo de muitos de seus adversários, também morreu na guilhotina, né? Por isso que alguns dizem que aquilo que tu faz aos outros pode acontecer para você também, né? Então esse é um caso de um exemplo clássico, né? Então nós temos aqui verdadeira primeira, falsa segunda. Vamos lá embaixo, eu sei que vocês estão lembrados ali. Nós só temos duas questões que é verdadeiro e falso. Então aqui, na verdade, essa aqui comprova que a resposta certa está entre a A e a B. A definição agora está sendo nessas últimas duas. Vamos lá. Em 1789, né, então aqui volta um pouquinho, né, essa questão, o período do terror já é durante a Revolução Francesa, né? Em 1789 é bem o início, né? É quando o período, a data máxima, né, da Revolução Francesa, que é a queda da Bastilha, né? Que é o dia 14 de julho, quando a população de Paris se revoltou e tomou de assalto uma fortaleza, né, que era como se fosse onde o clero e a nobreza prendiam digamos, os inimigos do Estado, daquele modelo de Estado, né? Então, logo nesse período, a Assembleia Nacional Constituinte, né, que é uma assembleia onde faziam parte todos os membros dessa sociedade, aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, a declaração, cujos ideais estavam inspirados nos ideais iluministas e liberais, né? Então, hoje se fala muito do liberalismo, né? Não vem aqui o caso de nós, nessa questão de falar sobre o ano de 2020, mas são questões que elas têm sequência, né? Então, você precisa entender o que é o liberalismo também. No caso, nessa questão, não, né? Mas o iluminismo, sim, né? Então, o iluminismo é a base, digamos assim, política da Revolução Francesa, e o liberalismo, a gente poderia dizer que é a base econômica da Revolução Francesa, a teoria econômica que dá base. E o liberalismo é uma teoria burguesa, obviamente, né? Como nós estamos falando aqui. Então, a Assembleia aprovou essa declaração e entre eles, né, entre os princípios que estão dentro dessa declaração, podemos citar o direito à liberdade, a propriedade privada, a igualdade jurídica e de resistir a todas as formas de tirania e de opressão. Então, a gente sabe que, por exemplo, quando você diz a igualdade jurídica, então está escrito na lei, a Constituição brasileira, por exemplo, ela reconhece a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e está dentro da nossa Constituição a igualdade jurídica.
que é isso? Ninguém, todas as pessoas são iguais perante a lei, né? Só que cabe aqui uma pequena reflexão, né? Vocês sabem que, mesmo existindo esse princípio jurídico, a gente sabe que, diante da justiça brasileira, algumas pessoas são tratadas de forma diferente, dependendo do poder econômico que essa pessoa tem. Temos vários exemplos disso, né? Muitos exemplos. Então, é uma igualdade assim que também tem um lado político, né, e um lado econômico, né? Porque ao fim e ao cabo, a Revolução Francesa, ela foi uma revolução burguesa, né? Então, essa questão ela é verdadeira, né? Porque ela condiz com o que ocorreu, né? Ela combina com a filosofia, com a teoria política, com a teoria econômica que a Revolução Francesa defendeu, né? Um exemplo disso é os Estados Unidos, né? Ó, aqui, ó, resistir a todas as formas de tirania e de opressão. A Constituição dos Estados Unidos, ela garante esses princípios aqui. A do Brasil também, né? Embora na prática a gente sabe que nem sempre é assim, né? Estados Unidos que agora passou por uma eleição de presidente, né? Não reelegeu o Trump e elegeu aquele que era vice do Barack Obama, né? John Biden, né? Embora ainda não foi reconhecido o fim da eleição dos Estados Unidos, mas está nesse processo. Então, ficou V, F e V. Se nós for olhar aqui embaixo, nós já temos a resposta certa aqui, né? V, F e V, apenas a letra B que condiz com isso. Só para confirmar, vamos ver a última questão aqui. Ó. O golpe 18 de Brumário, 1799, vocês estão vendo, já é 10 anos depois da Revolução Francesa, instalou o consulado. Né? O consulado, então, ele a gente poderia dizer assim, que é a fase posterior, né? Ou alguns consideram até a última fase da Revolução Francesa, né? Mas é o final da Revolução Francesa. E abriu espaço para a ascensão do general Napoleão Bonaparte, que assumiu o comando do processo revolucionário com o compromisso de atender aos interesses da maioria do povo diante das contradições e disputas das facções jacobinas, né? Então, aqui nós estamos vendo, tem uma dica bem clara aqui, né? A dica está aqui, ó, para atender aos interesses da maioria do povo, né? Então, vocês viram que eu estava falando desde o início que a Revolução Francesa, ela é uma revolução burguesa, né? Então, na época, e 10 anos depois que tinha ocorrido a Revolução, né? Em meio a uma crise generalizada, os líderes burgueses recorreram a Napoleão Bonaparte, na época um general de prestígio. Então, apoiado pelo exército, que ele era um general, né? E pela burguesia, Bonaparte deu um golpe de Estado contra o diretório, né? Que foi a última fase da Revolução Francesa, contra o diretório e assumiu o poder. Esse fato ficou conhecido como o golpe de 18 de Brumário, e assinala o início de uma nova etapa da Revolução Francesa, na qual seus princípios se expandiriam por toda a Europa e várias regiões do mundo. Então, inclusive, quando fala do Brumário, é importante, por que golpe 18 de Brumário? Né? A Revolução Francesa, ela instituiu um novo calendário, né? Os meses para os franceses aí nesse período, eles receberam novos nomes, né? Eles não tinham assim o nome de janeiro, fevereiro, março, abril, porque eles colocaram nomes relacionados com o clima e com o trabalho agrícola, que a França era agrícola e estava começando a indústria também já nessa época, né? Então, os meses de outono passaram a ser vindimário, brumário e frimário. Os de inverno, nivoso, pluvioso e ventoso.
os de primavera germinal, floreal e prairial. E os de verão, messidor, termidor e frutidor. Daí as expressões como golpe 18 e brumário, né? Então, 18 e brumário era o dia 18 nesse mês de outono, né? Brumário. Assim, ele condiz mais com essa época e o clima da França. Então, a resposta, vamos diminuindo agora, a resposta certa dessa questão é letra B, com toda a certeza, né? Muito bem, vamos fechar a apresentação e abrir a câmera agora. Deixa eu só arrumar aqui, tá? Então, quero dizer para vocês que foi uma alegria. Deixa eu ver se já está aparecendo aqui. Foi uma alegria poder conversar com vocês mais um pouco sobre a Revolução Francesa, né? Espero ter ajudado. Um grande abraço aqui de Erechim a todos vocês. Tchau.